Manual do Mentor. Charles Cesar. Manual do Mentor. O guia mais sensacional do Brasil para criar grupos de mentoria, sem modéstia. São Paulo, 2021. Copyright 2021 por Charles Cesar. Manual do Mentor. Charles Cesar. Primeira edição. Primeira tiragem, janeiro de 2021. Edição. Editora Lux. Revisão. Mônica Dalmeida. Diagramação. Carvalho. Capa. Ingo Bertelli. ISBN 978 65 59 13 0276. CIP. Cataloging in Publication, Brasil, catalogação na publicação. Ficha catalográfica feita na editora. Underline. C 424 metros. Cesar, Charles. Manual do Mentor, o guia mais sensacional do Brasil para criar grupos de mentoria, sem modéstia. Charles Cesar. São Paulo, SP, ed. Lux, 2021. 108p, 21 cm grosso. ISBN 978 65 59 13 0276. CDU, 658.3. CDD, 658.3. Underline. Índice para catálogo sistemático. 1. Mentoria. 2. Mentor. 3. Sucesso. 4. Negócios. E título. Editora Lux. Endereço, Avenida Conceição, 130. São Paulo, SP-CEP, 02072 a 000. Telefone 11 4213 0401. WhatsApp 11 95.916 a 6.965. E-mail contato@editoralux.com.br. Sumário. O cenário do mercado de infoprodutos 9. Comprometimento 12. R$100.000 por um segredinho. 15. E, no meu caso, como fica? 18. Afinal, o que é mentoria? 20. Qual é o papel do mentor? 23. Qual não é o papel do mentor? 26. Quem pode ser um mentor? 30. Prenda-me se for capaz. 33. O mentor não precisa ser mais que o cliente. 35. 2 mais 2 igual 5. 43. O poder da novidade. 47. Troque o pelo 51. Mentoria em grupo X. Mentoria individual. 57. Mentorias com turmas abertas X. Turmas fechadas. 62. Turma aberta. 62. Turma fechada. 66. Frequência dos encontros. 71. Mentorias curtas X. Mentorias longas. 73. Mentorias curtas. 73. Mentorias longas. 75. Formato dos encontros. 77. Conteúdo mais orientação. 77. Só conteúdo. 79. Só orientação. 80. Variando os encontros. 80. Duração e horário de cada encontro. 82. Quanto tempo deve durar cada encontro? 82. Que horas eu começo esses encontros? 82. Que dia da semana eu faço esses encontros? 83. Tem que ser sempre no mesmo dia? 83. Mentorias temáticas X. Mentorias genéricas. 84. O poder do High Ticket. 86. 4 motivos para você ter uma mentoria High Ticket. 87. A importância do mix de mentorias. 102. Agora você já pode estruturar seus grupos de mentoria. 108. Caro leitor, é com muita alegria que escrevo este livro para você. Você está prestes a descobrir, nas próximas linhas, uma estratégia que vai fazer toda a diferença no seu negócio. Não sei nem se posso chamar de estratégia, porque, sinceramente,
é mais sobre posicionamento estratégico. Posicionar-se como mentor. Posicionar o seu nome como mentor. Em breve vamos falar mais sobre o que é ser mentor, qual é o seu papel e, mais importante, qual não é. Eu preparei este livro com muito carinho e acordei todo dia bem cedo só para escrevê-lo em paz e com tranquilidade. Na ideia inicial, este livro iria ficar enorme. Então busquei focar no que realmente é importante para você e vai fazer a diferença no seu papel e no seu negócio como mentor. Apesar de ser um assunto até um pouco técnico, a linguagem usada é descontraída e com doses de humor, mais para um bate-papo do que para um manual chato. Sinceramente, espero que você goste deste conteúdo. Charles César. O cenário do mercado de infoprodutos. Nunca tivemos tanta informação disponível. O que você quiser saber está a um clique ou dois de distância. Google que o diga. YouTube sabe tudo. Recentemente eu fui trocar o HD do meu computador, e aprendi a fazer a troca no YouTube. Nesse processo eu já travei logo no início, não consegui abrir a tampa do notebook. Que lamentável! No tutorial, o camarada mostrava como abrir a tampa, mas, por algum motivo, a minha não abria. Foi aí que eu resolvi digitar, como abrir a tampa do notebook Lenovo. Para minha surpresa, existiam vários tutoriais específicos no YouTube sobre como abrir a tampa e quais eram as surpresas inesperadas nessa tarefa aparentemente simples. Tampa removida com sucesso e HD trocado. Charles, o que isso tem a ver com mentorias? Estou lhe contando isso para ilustrar que você pode encontrar literalmente qualquer coisa no YouTube. A informação está aí, para quem quiser, sendo boa parte 100% gratuita. Então, se a informação está disponível de forma democrática e acessível, por que a maioria avassaladora de pessoas não tem resultados e não atinge os objetivos pretendidos? Quando digo resultados e objetivos, não estou falando só do lado profissional ou financeiro. Não estou falando só de fazer 1 milhão por ano ou dobrar o seu lucro. Estou falando no sentido amplo, nos sentidos profissional e pessoal também. Existe um exemplo que ilustra perfeitamente isso: dieta e emagrecimento. Vamos ser bem sinceros, emagrecer não tem mistério algum, mas não é fácil. Sem entrar nos detalhes alimentares ou nutricionais e longe de querer prescrever alguma dieta ou orientação, a verdade é que emagrecer é simples, basta você ingerir menos calorias do que gasta. Existem muitas e muitas receitas, dicas, orientações de alta qualidade e de graça disponíveis no YouTube. Profissionais renomados compartilham tudo o que sabem em troca apenas de algumas curtidas e, vez ou outra, algum compartilhamento. Aviso: sou altamente contra pedir curtidas e compartilhamentos no YouTube. Isso vai totalmente contra a teoria do gênio da lâmpada mágica, mas esse é assunto para outro livro. Ora. Se as informações de como emagrecer e como fazer exercícios estão disponíveis de graça no YouTube, por que todos nós não somos magros? Por quê, mesmo com uma montanha de informação e conhecimento disponível e acessível de graça, as pessoas ainda procuram nutricionistas e outros profissionais? Finanças é outro assunto muito similar. Tem uma infinidade de vídeos, tutoriais e coisas do tipo ensinando como administrar seu rico dinheirinho. Planilhas explicadas. Tudo de graça por aí. E mesmo assim, com toda a informação disponível, há muita gente totalmente descontrolada financeiramente. Veja bem, não estou aqui dizendo para não procurar profissionais, estou somente ilustrando um ponto de vista. Para responder a essa pergunta, temos que olhar sob 2 pontos. Comprometimento. E no meu caso, como fica? Vamos ver a questão do comprometimento primeiro. Comprometimento. Em 2016 eu entrei em um grupo de mentoria de um grande e querido player do mercado de marketing digital. Eu estava apenas começando minha jornada nesse mundo de negócios digitais e buscava orientação e feedback. Na realidade,
era bem perdido mesmo. Na época, paguei R$ 12.000 para participar desse grupo. A mentoria tinha duração de 6 meses com encontros quinzenais. Em breve vamos falar mais sobre os modelos de mentoria, mas esse era um modelo de perguntas apenas. Você perguntava, o mentor respondia. Simples assim. Era muito interessante porque, além das suas perguntas e dúvidas, você tinha a oportunidade de conhecer os bastidores de outras pessoas, escutar as dúvidas e a angústia delas e ouvir as respostas que lhes eram dadas. O que era bom porque você via que não era só você que estava perdido. Durante esses 6 meses aconteceram 12 encontros, 2 por mês. Eu participei de 11 encontros, perdi um apenas. Nesse período eu vi e escutei muita coisa. Aprendi muito também. Foi ótimo. Charles, aonde você quer chegar com essa história? Fique tranquilo, fique tranquila, nas próximas linhas você vai entender exatamente o motivo disso tudo. Confie no processo. A questão central é, boa parte das respostas, dos encaminhamentos, das dicas, das sugestões, das estratégias, enfim, boa parte do conteúdo ensinado e apresentado na mentoria. Ponto estava de graça no Instagram. A gente escutava uma grande sacada ou uma estratégia ali no grupo e dali a pouco o mentor estava compartilhando essa mesma estratégia lá no Instagram. Ele não escondia que fazia isso. Sempre falou abertamente que compartilhava esse conteúdo. Obviamente os bastidores dos mentorados não eram compartilhados, se autorizados, eram. Então, qual era a diferença entre escutar uma orientação de graça no Instagram ou pagar R$ 12.000 por essa mesma orientação? A resposta é simples: comprometimento. Eu estava comprometido. Estava super comprometido porque paguei R$ 12.000. Meu nível de comprometimento em colocar aquelas informações em ação era alto, afinal, queria recuperar meu investimento. A pessoa que escutava de graça no Instagram, vamos dizer, não estava nem aí. Ela não tinha noção da importância e do valor daquele conhecimento. Sabe por quê? Porque ela recebeu de graça. O que eu vou lhe falar agora pode parecer clichê, mas a tendência do ser humano é a de não valorizar o que vem de graça. Como diz o filósofo, de graça, até ônibus errado as pessoas querem. Entretanto, se a pessoa pagou R$ 12.000, você pode apostar que ela tem uma chance maior de valorizar aquele conteúdo e de se esforçar mais para colocá-lo em prática, obter resultado e recuperar o investimento. O fato de pagar 12.000 gerou um comprometimento, e resultados aparecem somente quando você está comprometido. R$ 100.000 por um segredinho. Paulo Vieira sempre diz que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Eu concordo com ele. Por isso eu gasto, todos os anos, uma pequena fortuna em cursos, mentorias, eventos e coisas do tipo. Eu não sei em que momento você está lendo este livro, mas, fazendo uma conta simples, eu devo ter gastado até agora mais de R$ 100.000 em cursos e treinamentos. Aliás, bem mais, perto de 200.000, eu diria. Então, se você está lendo este livro muito tempo depois que ele foi publicado, chances existem que esse número tenha sido maior ainda. Nessa jornada de preparação, eu participei de mentorias de vários players nacionais e internacionais. Comprei praticamente tudo que existe de curso online no mercado brasileiro e muita coisa do mercado americano. Comprei cursos de R$ 47, de R$ 497, de R$ 5.000. Participei de mentorias de R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 15.000 e até de R$ 36.000. Fui a eventos e treinamentos presenciais que custavam R$ 197 e outros que custavam R$ 7.000. E sabe o que eu descobri após gastar toda essa grana com esses cursos, treinamentos e mentorias? O conteúdo de um curso de R$ 47, na maioria das vezes, era igual ao de um curso de R$ 5.000. O conteúdo de uma mentoria de R$ 15.000 era igual a de um curso de R$ 497.
Há um exemplo que ilustra exatamente isso. Eu tenho um amigo que dispõe de cursos online na área de tecnologia da informação, cursos que ensinam linguagem de programação e coisas do tipo. Um dos principais treinamentos dele custa R$ 1.997. Ele me confessou que existe um curso na Udemy que custa R$ 29,90 e possui praticamente o mesmo conteúdo que o dele. Udemy é uma plataforma de cursos baratinhos. Qual é a diferença, então, entre o treinamento de R$ 1.997 e o de R$ 29,90? Primeiro, o preço. Segundo, o nível de comprometimento do cliente, aluno. Nos próximos capítulos vamos falar sobre preço e precificação de grupos de mentoria. Mas o que eu preciso que você entenda aqui é: o que gera a transformação do aluno, cliente, não é a informação em si, mas sim o comprometimento que ele tem com você e com o resultado. O conteúdo em si, por mais controverso que possa parecer, é a parte menos importante. A pessoa que paga R$ 30 por um curso, provavelmente, não vai nem abrir esse curso, que dirá estudar e aplicar o conteúdo. No entanto, se ela pagou R$ 2.000, a probabilidade de ela estudar e aplicar é maior. Ainda assim há muita gente que nem abre também. No fim das contas, não é o conteúdo que é importante, afinal, boa parte do conteúdo está de graça por aí. O importante é o grau de comprometimento do aluno. E, no meu caso, como fica? Toda vez que uma pessoa vê uma oferta, uma promessa de alguma solução, seja ela qual for, imediatamente vem uma pergunta na cabeça dela. E, no meu caso, como fica? Ou seja, a pessoa quer saber se essa solução vai funcionar para ela. As pessoas tendem a achar que o caso dela é especial, a situação dela é diferente. O que eu vou lhe falar agora pode até soar insensível ou indiferente, e, obviamente, às vezes, a situação da pessoa até pode ser diferente, mas a dura verdade é que, na grande maioria dos casos, a situação é similar a alguma outra. Uma vez eu conversei com um padre, especulando ali sobre como era ser padre e o que rolava nas confissões. Ele me falou uma coisa que me marcou muito. Raramente acontecem pecados novos. Como assim? Eu perguntei. Ele me confessou, entendeu o trocadilho? Que a maioria das confissões são muito parecidas, os pecados basicamente são os mesmos. É muito raro aparecer alguma coisa nova. A pessoa acha que a situação, que o negócio dela é diferente, mas, na grande maioria das vezes, não é. No fim das contas, tudo que a pessoa quer é saber como a solução apresentada vai funcionar para ela, de que maneira ela vai adaptá-la e colocá-la em prática na vida ou no negócio dela. E é justamente para responder a essa pergunta que as mentorias são muito poderosas. Um conteúdo gratuito não responde a essa pergunta. Muitas vezes, um curso online ou um e-book/livro também não respondem. A pessoa vai lá, compra o curso, assiste às aulas, mas ainda fica com aquelas perguntinhas martelando na cabeça dela, e no meu caso? Será que isso funciona para mim? É bem aí que o mentor entra em ação. É muito comum algumas pessoas entrarem em grupos de mentoria com 4 ou mais encontros, aparecerem no primeiro encontro e fazerem a seguinte pergunta: Charles, estou pensando em fazer assim e dessa forma. O que você acha? Eu respondo: acho que tem potencial de dar certo. Manda bala. Pronto. A pessoa some e nunca mais aparece em nenhum encontro. Vamos falar mais sobre isso também. Em um mundo repleto, para não dizer atolado, de informação e conhecimento, as pessoas, mais do que nunca, querem atenção. Atenção é a commodity mais valiosa deste século. As pessoas querem poder perguntar. Elas querem saber e ouvir como vai ficar no caso delas. Elas querem ser ouvidas, querem atenção. Muitas vezes apenas uma palavra de incentivo ou confirmação já destrava muitas pessoas, e elas deslancham. Afinal, o que é mentoria?
Mentoria é aconselhamento, tutoria, orientação. Diferentemente de coaching, o papel do mentor é orientar e indicar o caminho. O mentor fornece opinião, indica o caminho, dá conselhos. Eu sempre digo que sou pago para dar pitaco na vida alheia, há muita gente que faz isso de graça por aí, eu cobro. No processo de coaching, geralmente, o coach não dá a opinião dele, ele tende a levar o coachee do ponto A ao ponto B somente fazendo perguntas e levantando questionamentos. O mentor atua mais como alguém que responde a seguinte pergunta: o que você faria no meu lugar? Em alguns casos, o mentor até diz o que você tem que fazer, digamos, lhe dá ordens. Algo como: faça assim que vai dar certo. Com o poder da internet, podemos nos reunir de maneira virtual com qualquer pessoa, de qualquer lugar. Antigamente as mentorias eram basicamente presenciais, o que inviabilizava o acesso a muitas pessoas. Com as mentorias online, nós podemos ter acesso a pessoas de sucesso que, em outras circunstâncias, jamais teríamos. A mentoria é interessante não somente pelo aspecto de você poder perguntar e buscar orientação aos seus objetivos, mas também para conhecer os bastidores de pessoas que já atingiram o objetivo que você quer atingir. Às vezes, só de saber o que acontece nesses bastidores, de ver que, na verdade, não há muito segredo, a pessoa já fica mais motivada. Eu arrisco dizer que 80% do que impede as pessoas de atingirem os resultados desejados não é informação, e sim mentalidade e atitude. Informação existe demais, em abundância. Ter acesso a um mentor, especialmente alguém que você admira, modela e já atingiu o resultado que você quer atingir, significa também uma espécie de eliminador de barreiras. Quando as pessoas descobrem como o mentor teve sucesso, qual foi o passo a passo dele, como ele pensava, e não pensava traço, quais eram as limitações dele, quais eram os medos e as inseguranças, os erros que ele cometeu, muitas crenças vão por água abaixo. Existem vários motivos que impedem as pessoas de entrar em ação, começar algo ou até mesmo dar continuidade a alguma coisa. Eu não sou especialista em desenvolvimento pessoal ou alta performance, mas, na minha experiência como mentor, um dos maiores bloqueadores de sucesso é a crença de capacidade. Será que eu consigo? Será que sou bom o bastante? Será que sou bom igual ao fulano? Ciclano é tão melhor que eu. Será que vai dar certo? Esses pensamentos, essas crenças, são os que mais limitam e travam as pessoas a realizar seus objetivos e alcançar os resultados desejados. E nesse ponto a mentoria tem um impacto muito forte. Centenas de pessoas já passaram por nossos grupos de mentoria. Nas sessões, a maioria das perguntas é relacionada à validação. Ou seja, estou no caminho certo? Você acha que vai dar certo? Posso fazer isso? Estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Só de o mentor falar, você está no caminho certo. Continue, já motiva a pessoa e ela sai executando. E isso é ótimo. Qual é o papel do mentor? Recentemente eu entrei em uma mentoria para copywriters de um grande player do mercado, escrever carta de vendas e textos persuasivos. Escrevi uma carta de vendas de um produto novo e mostrei para meu mentor. Ele falou: sua carta de vendas está muito boa, gostei do seu texto. Somente essas palavras já tiraram um alívio enorme das minhas costas. Eu também tenho minhas inseguranças. Uma coisa é sua esposa falar que você escreve bem, outra coisa é um profissional renomado naquele assunto falar que você escreve bem. Veja só, ele não me ensinou nada, não nesse momento. Ele só validou, só falou que estava bom o que eu tinha feito. E para mim foi ótimo. Nesse caso, meu mentor assumiu um papel de validação. Acredito fortemente que boa parte do trabalho de um mentor é validar, ou seja, falar se está bom ou ruim, se a pessoa está no caminho certo ou se ela tem capacidade para fazer aquilo. Às vezes o trabalho do mentor é moleza, às vezes não, não vou mentir.
Mas veja só essa história de um dos nossos alunos de mentoria. Um camarada super profissional, com várias pós-graduações e experiência de mais de 10 anos no seu mercado de atuação, estava pensando em escrever um livro. Ele me confessou que estava patinando havia uns 2 anos para fazer isso. Segundo ele, o livro estava todo pronto na cabeça dele, mas ele achava que não tinha autoridade o suficiente para escrever o livro. Pare e reflita um pouco sobre essa situação. Eu não precisava ensinar nada para esse cara. Tudo que essa pessoa precisava era de uma validação, de uma palavra de apoio. Claro que nossos amigos e pessoas próximas podem fazer esse trabalho, mas é diferente escutar isso de alguém que é profissional e imparcial. Confesso que nem falei palavras muito motivadoras para ele, só falei que eu conhecia pessoas muito menos gabaritadas do que ele que já haviam escrito livros. Foi o suficiente. Só essa frase aí, que nem foi das melhores, já resolveu a bronca. Alguns meses depois o livro dele estava pronto. Mais tarde ele me confessou que me admirava e minha opinião para ele era muito importante. O fato de eu validar e achar que ele tinha capacidade para aquilo fez com que ele se motivasse e entrasse em ação. Não estou falando isso para me vangloriar, ao contrário. Quem sou eu no jogo do bicho, não é mesmo? Na linguagem do futebol, jogou onde mesmo? Fera. Eu não sou famoso, muito menos uma celebridade. Mas a questão é que, quando alguém o escolhe como mentor, você assume um papel de autoridade perante essa pessoa. Sua opinião passa a ter muito peso para ela, mesmo que você, como mentor, não se ache essa Coca-Cola toda. Vamos falar mais sobre isso em breve. O mentor também atua indicando caminhos, apresentando atalhos e falando quais são as estradas que devem ser evitadas. Em um dos nossos encontros de mentoria, outro aluno, que era consultor, me falou que estava prestes a fechar uma consultoria com um cliente e pretendia cobrar R$ 2.000 por essa consultoria. Ele me explicou o que iria fazer na consultoria e pediu minha opinião se o preço estava bom. Eu poderia até falar que o preço estava bom, mas, na minha opinião como mentor, não estava. Falei para ele cobrar 7.000. Obviamente, ele se assustou. Mas, felizmente, me escutou. Alguns dias depois me mandou uma mensagem dizendo que tinha fechado a consultoria por 7.000. Eu assumi um risco aqui ao dar essa opinião. Sei disso. Mas esse é um dos papéis do mentor, levar seus mentorados para o próximo nível, desafiá-los. E nesse processo, nós, como mentores, às vezes temos que correr riscos também. Qual não é o papel do mentor? Ter clareza sobre qual é o papel do mentor é muito importante, mas tão importante quanto saber qual é o papel é saber qual não é o papel. Até arrisco a dizer que ter essa clareza sobre qual não é o papel do mentor é mais importante. Evita muitas frustrações, tanto para você como mentor quanto para seus mentorados. A primeira coisa que precisamos ter muito clara é que um mentor não é um salvador da pátria. Obviamente o mentor sempre vai dar o melhor de si para ajudar seus mentorados, mas a responsabilidade pelos resultados não é do mentor. Nesse ponto, eu quero lhe confessar uma coisa. Quando comecei a mentorar as primeiras pessoas, eu sofria muito pelos resultados delas, confesso que ainda sofro. Eu ficava pensando no negócio delas e como eu poderia ajudar mais, ainda fico pensando. Se você escolher se tornar um mentor e ter seus grupos, você vai ver que algumas pessoas vão agir e vão ter resultados, o que é ótimo. Mas devo alertá-lo de que algumas pessoas simplesmente não vão fazer nada. Na minha primeira turma de mentoria teve uma pessoa que pagou, se inscreveu, me mandou uma mensagem dizendo que estava animada e nunca mais apareceu. Sumiu do mapa. Conforme fui montando as próximas turmas, eu vi que sempre ia ter uma ou outra pessoa desse jeito. Esses dias, escutando um podcast do Russell Brunson, ele falou que o primeiro cliente dele do grupo de mentoria mais caro que ele tinha criado, de $25.000, nunca apareceu nos encontros. Comprou e sumiu. Fiquei mais aliviado.
Aparentemente essa coisa de comprar e sumir acontece no mundo todo. Um dos meus objetivos com este livro, além de lhe mostrar o caminho das pedras para estruturar seu negócio de mentoria, também é lhe apresentar os bastidores desse negócio e revelar algumas verdades não ditas. Fato é que muitas coisas que acontecem nos bastidores, não só do meu negócio, nunca são ditas. Vou lhe dar um exemplo mais claro sobre isso. Escutando um podcast do Russell Brunson, já deu para perceber que sou fã do cara, né? Ele estava falando sobre os perfis dos seus mentorados e o que é preciso para que essas pessoas obtenham resultado. O ponto que ele estava argumentando é que, apesar de algumas pessoas se inscreverem na mentoria dele e apesar dos melhores esforços dele, da equipe dele e da pessoa, ainda assim algumas pessoas não obtinham resultado. Existem vários e vários motivos para isso, é praticamente impossível listar todos. Mas uma questão que muitas vezes é ignorada é o fato de que talvez somente sua mentoria não seja o suficiente para a pessoa. Dói ter que admitir isso, porém é verdade. Algumas pessoas ainda não estão prontas ou falta uma peça no quebra-cabeça delas. Por mais que você tente selecionar as pessoas que vão participar das suas mentorias, sempre vai chegar alguém assim. Eu senti isso dos dois lados, tanto como mentorado quanto como mentor. Na primeira mentoria de que eu participei, paguei R$ 12.000. Foi uma mentoria excelente e não me arrependo de forma alguma. Mas a verdade é que eu não estava pronto ainda. Confesso que não tive muitos resultados. Contudo, a culpa não era do mentor. Era 100% minha. Uns 2 anos depois dessa mentoria foi que as fichas começaram a cair para mim. Muitas coisas que eu aprendi e escutei lá atrás foram ser úteis só agora. E isso vai acontecer com seus alunos, mentorados também. Por que eu estou batendo bastante na tecla dessa questão dos resultados dos seus alunos, mentorados? O motivo é simples, para que você ajuste suas expectativas como mentor. Quando eu digo resultados, não estou falando só de resultados financeiros. Estou falando de qualquer resultado, em qualquer área que você esteja atuando como mentor. Nós, como mentores, estamos aqui para fazer o nosso melhor, estudando mais, nos capacitando, evoluindo e trabalhando forte para entregar o melhor conteúdo e ajudar nossos mentorados a ter os melhores resultados. Contudo, o resultado dos nossos mentorados é uma equação de 2 partes, a nossa parte e a parte deles. Sobre nossa parte, a gente tem um certo controle, mas sobre a parte deles, dos alunos, a gente não tem controle, depende 100% deles. Quem pode ser um mentor? Qualquer pessoa pode ser um mentor? Bom, a resposta é sim e não. Parabéns, Charles, excelente resposta. Relaxa aí que você vai entender. Lembre-se de que o mentor está ali para guiar, indicar e encurtar caminhos, apontar as melhores soluções e as ações com maior probabilidade de certo, ao mesmo tempo mostrar quais são os erros mais comuns e o que deve ser evitado. Para isso, é necessário algo muito importante: experiência. Não é uma regra, mas é importante que o mentor já tenha atingido os resultados que seus mentorados buscam. É importante que, além do conhecimento teórico, tenha também um conhecimento prático, uma vivência naquele assunto. Quando digo experiência, não estou falando de idade ou de quanto tempo a pessoa tem de experiência naquele assunto. Um amigo meu ilustra perfeitamente isso. O nome dele é Alan. Alan foi aprovado em um concurso público de altíssimo nível, um dos mais concorridos do Brasil, com apenas 17 anos. Um concurso para um emprego que paga mais de R$ 10.000 por mês. Quando ele foi aprovado, nem maior de idade ele era. Nem nível superior ele tinha ainda. Era um jovem recém-saído do ensino médio. Ele fez as contas de forma que, até o dia em que tomaria posse, já teria completado 18 anos. Ele se dedicou muito e se preparou com muita disciplina e foco para obter esse resultado. Uma vez aprovado e já trabalhando, Alan decidiu ajudar outras pessoas a ter um resultado similar. Agora,
Pare e pense um pouco. Estamos falando de um jovem de 18 apenas. A princípio podemos pensar que um jovem de 18 anos não pode ser um mentor, devido à sua pouca idade e vivência. Mas ele atingiu um resultado muito importante e difícil de ser atingido, e tenho certeza de que outros jovens gostariam de atingir um resultado parecido. O que ele fez? Qual era a preparação dele? Como estudava? Qual foi o diferencial? O que comia? Onde dormia? Todo mundo o bombardeava com essas perguntas. Alan então começou a orientar outros jovens. Você concorda comigo que ele pode, e na minha opinião deve, ajudar outros jovens a obter uma aprovação em concurso público? Que ele tem muito a compartilhar e ensinar? A proposta dele não é dar lição de vida ou algo mais profundo, é simplesmente orientar jovens em idade similar à dele a conseguir aprovação em concursos públicos. Ele tem autoridade para isso. Ele tem experiência nisso. Como se diz na linguagem popular, coloca muito marmanjo no bolso. E aqui temos uma lição importante. O seu papel como mentor depende muito de quem você está se propondo a ajudar. O Alan pode ser mentor de jovens entre 18 e 21 anos que desejam ter uma aprovação em concurso público mesmo antes de ter nível superior? Sim, ele pode. Agora, imagine um camarada com 33 anos, casado, com 2 filhos, que já possui um emprego público ou atua como advogado, mas quer se preparar para ser, vamos dizer, juiz de direito ou promotor de justiça. O Alan poderia ser mentor desse camarada? Obviamente que ele teria muito a contribuir, mas não creio que ele seria o mentor ideal. Para fins didáticos, vamos entender que, nesse caso, não, ele não poderia ser mentor. Por isso, a resposta para a pergunta, qualquer pessoa pode ser um mentor? É sim e não. O seu papel como mentor depende, em boa dose, de quem serão seus mentorados e em que nível você pretende ajudá-los. Prenda-me se for capaz. Existe um filme chamado Prenda-me se for capaz. Esse filme é com o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks. Se você ainda não assistiu, assista, é sensacional. Bom, esse filme é originado de um livro. E, como sempre, o filme não mostra todos os acontecimentos do livro, ou seja, no livro existem mais coisas. O livro e o filme são baseados em fatos reais, que contam a história de um vigarista e impostor famoso chamado Frank Abagnale, um cara que se fez passar por pediatra, piloto de avião, advogado, entre outras profissões. Existe uma parte no livro, que não está no filme, em que o Frank começa a dar aulas de sociologia na Universidade de Brigham, em Utah, nos Estados Unidos. Ele deu aula durante um semestre inteiro e ninguém percebeu que ele não era um professor de verdade. Acho que havia uns assim na minha faculdade também, ninguém nem percebeu também que ele era muito jovem para aquela tarefa. Depois descobriram as picaretagens dele, e ele acabou preso. Uma vez preso, perguntaram para ele: como foi que você estava ensinando sociologia para esses alunos? Você não sabe absolutamente nada sobre sociologia avançada. Foi aí que o Frank respondeu: bom, cada curso tem um livro de referência, a maioria das universidades ensinam as matérias assim, com base em um livro. Tudo que eu tinha que fazer era ler um capítulo antes dos alunos. Eu só precisava estar um capítulo na frente. É aí que está a chave. Você não precisa ser o maior conhecedor do mundo sobre um determinado assunto, você só precisa estar um capítulo à frente das pessoas que você está ajudando. Sempre vão existir pessoas no mundo que sabem mais do que você ou que estão mais avançadas. Tudo bem. Você pode aprender com elas. Mas não deixe isso impedi-lo de ajudar as pessoas que estão um ou 2 capítulos atrás de você. No fim das contas, o posicionamento como mentor depende de quem serão os mentorados e em que você se propõe a ajudar. O mentor não precisa ser mais que o cliente. Quando eu fui escrever esta parte do livro, eu pensei em chamá-la de o poder da especificidade.
Mas ia ficar um nome muito complicado. Eu ouso dizer que esta parte que você vai ler agora é uma das partes mais importantes deste livro. Se você fosse sair apenas com uma ou duas lições de todo este livro, certamente esta teria que ser uma delas. Nas próximas linhas nós vamos eliminar um mito e ao mesmo tempo apresentar um conceito muito poderoso. Vamos lá. Algumas pessoas têm a falsa ideia de que para ser mentor é preciso ser maior que o seu cliente ou mentorado. Ou seja, se o cliente fatura 1 milhão por ano, o mentor tem que faturar 2 milhões. Se o cliente tem 10% de gordura no corpo, o mentor tem que ter 8%. Se o cliente passou em 3 concursos públicos, o mentor tem que ter passado em 5. Você entendeu a ideia? Obviamente que o mentor tem que ter experiência e resultados na área que ele pretende atuar, mas ele não precisa ser maior que o cliente. Eu já ajudei clientes que tinham um faturamento maior que o meu. Eu já ajudei clientes que tinham mais seguidores e mais presença na internet do que eu. E por que você não precisa ser maior que o seu cliente? Por esse motivo. Problema específico, solução específica. Quando falamos de mentoria, um imenso mundo se abre. Existem infinitas possibilidades e assuntos que podem ser tratados. Na minha experiência, contudo, quanto mais específico for o problema que você está propondo resolver com sua mentoria, mais fácil será ajudar seus mentorados e mais fácil montar suas turmas. Vamos a alguns exemplos para tornar as coisas mais claras. No mundo do marketing digital existem muitas áreas, e cada área tem diversas subáreas. Para facilitar nosso exemplo, eu separei algumas áreas e subáreas em que poderíamos atuar. Inicialmente, o primeiro impulso para criar mentoria seria fazer uma mentoria sobre marketing digital. Porém, marketing digital é algo muito amplo, muito aberto. Só nessa imagem dá para ver que existem muitas áreas dentro dele. Não coloquei todas. Se eu fosse montar uma mentoria sobre o tema marketing digital, de forma ampla, eu teria muita dificuldade em montar as turmas, porque iria concorrer com, literalmente, todo mundo na internet. Ainda que eu conseguisse montar a turma, eu teria uma enorme dificuldade em ajudar essas pessoas. Poderiam aparecer pessoas com os mais diversos problemas, alguns com problemas em copy, outros em tráfego, um pessoal perdido na parte de funil e por aí vai. Os encontros seriam bem complicados e não seria nada fácil entregar um resultado legal para essas pessoas. Agora, vamos descer um nível. Digamos que eu resolva montar uma mentoria somente sobre tráfego pago. Eu tenho uma. Já seria muito mais fácil montar as turmas e ajudar as pessoas. Eu posso começar minhas mentorias sabendo que aquelas pessoas precisam de ajuda na parte de tráfego pago. Ali nós não vamos discutir tráfego orgânico ou outro tipo de tráfego. Vamos falar exclusivamente sobre anúncios pagos. Na minha mentoria de tráfego pago, por exemplo, nós só falamos sobre anúncios no Facebook e Instagram. Não falamos de YouTube ou Google. E dentro de tráfego pago no Instagram e Facebook, eu poderia ser mais específico ainda. Tráfego pago no Instagram e Facebook com foco em tráfego direto para a oferta. Um tempo atrás um cliente me contratou para ajudar a criar webinários automáticos. Webinários automáticos são uma das minhas especialidades, e a gente tem excelentes resultados com essa estratégia. Esse cliente já tinha um negócio faturando alto, com diversas estratégias rodando, equipe de funcionários e tudo mais. Posso afirmar que esse cliente era maior do que eu. Se minha mentoria fosse focada somente em marketing digital, de forma ampla, eu jamais seria contratado por essa pessoa, ela jamais teria participado da minha mentoria. Entretanto, por eu oferecer uma solução específica sobre algo que eu dominava, eu atraí essa pessoa. No quesito negócio ou marketing digital, ela era maior do que eu e tinha até mais experiência. Porém, no quesito webinários automáticos, eu tinha mais conhecimento e experiência. Essa especificidade no programa de mentoria pode ser tanto em termos do tema quanto da pessoa. Vamos ver um exemplo no nicho de finanças e investimentos.
Assim como o nicho de marketing digital, o nicho de finanças e investimentos é bem amplo. Uma mentoria sobre investimentos, de forma geral, normalmente é extensa e difícil de fazer. Nem todo mundo quer investir na bolsa de valores. Nem todo mundo quer só renda fixa ou tesouro direto. Ainda temos o subnicho de investimentos em fundos imobiliários, que é uma parte bem diferente. São muitas áreas. Seria possível criar várias mentorias. Vamos falar sobre isso já, abordando temas específicos. Uma primeira abordagem seria criar uma turma só para falar sobre renda fixa e tesouro direto. Poderia também ser feita uma turma só para falar sobre investimentos mais conservadores na bolsa, ou somente sobre investimentos agressivos. Uma segunda abordagem é focar em um público mais específico. Eu tenho uma amiga que tem grupos de mentoria sobre posicionamento no Instagram, porém ela só atende mulheres. Isso é sensacional. Já vi mentorias de negócio só para quem já fatura acima de 100 mil mês, e outra só para quem não fatura 100 mil por mês ainda. Qual é a ideia central aqui? Você não precisa ser maior do que o seu cliente. Você só precisa oferecer uma solução específica para ele. Eu recebi, recentemente, uma oferta de uma mentoria que me chamou a atenção. Era de uma pessoa que atua no nicho de marketing digital, assim como eu. Essa pessoa era, vamos dizer, menor do que eu. Tinha um faturamento menor, menos clientes, e, sinceramente, eu não achava que ela mandava tão bem assim em marketing e vendas. Se ela me oferecesse para entrar em uma mentoria sobre marketing digital ou negócios, dificilmente eu entraria. Antes de a gente concluir essa história, eu preciso abrir um parêntese aqui. Veja bem, eu não me acho melhor do que essa pessoa ou mais inteligente. Eu simplesmente não a vejo, nesse momento, como uma potencial mentora em negócios. Não é nada pessoal. É assim que os clientes pensam. Algo do tipo, não boto fé nessa pessoa. Faz parte do jogo e nunca vamos agradar a todos. Continuando. Como eu disse, eu não toparia uma mentoria de negócios com ela. Mas ela estava oferecendo uma mentoria sobre como escrever livros e vender na Amazon. Essa pessoa já havia escrito alguns livros e estava vendendo bem na Amazon. Ela tinha um método e uma estratégia interessante para escrever e vender os livros. Nesse tópico, eu fiquei interessado. Se ela estivesse oferecendo uma mentoria genérica sobre negócios e marketing digital e se um dos tópicos que iriam ser tratados na mentoria fossem livros, provavelmente eu não iria ter interesse. No entanto, como ela fez uma mentoria específica, sobre um tema específico, tratando um problema específico e com uma solução específica, eu fiquei interessado. Na prática, o que ocorre é que as pessoas pensam inicialmente em uma solução completa, em uma mentoria que vai revolucionar a vida dos clientes. Tudo bem, às vezes, temos expertise e experiência para conduzir esse tipo de mentoria. Mas é muito mais simples e mais fácil criar mentorias específicas, sobre temas que temos um domínio maior. Ao definir soluções mais específicas, algumas coisas mágicas acontecem. Podemos cobrar mais caro. É mais fácil montar as turmas. É mais fácil preparar o conteúdo. Entregamos um resultado maior aos nossos mentorados. Nos posicionamos como especialistas. Pense comigo. Quando você tem um problema de saúde, você prefere consultar um clínico geral ou um especialista? E quem, normalmente, cobra mais caro? O especialista ou o clínico geral? Charles, você está dizendo para nunca fazer mentorias mais gerais, abertas? Não é isso. Eu mesmo tenho grupo de mentorias com temas bem abertos. E também participo de grupos abertos. Está tudo bem ter mentorias com temas abertos e amplos. A questão é mais fácil, e mais lucrativo, ter grupos com temas específicos. E, em alguns casos, dependendo do seu posicionamento ou até mesmo do nível de concorrência do mercado,
Ter mentorias específicas é o melhor caminho.